Fala, meus queridos, no vídeo de hoje nós vamos falar de uma das espécies mais bonitas de tucunaré. Nós vamos falar desse carinha que está dentro desse aquário jumbão aí, que é o tucunaré fogo. É um dos tucunarés que tem mais se popularizado, né, ultimamente aí no mundo do aquarismo, né, no aquarismo jumbo. E na minha humilde opinião, e na opinião também de muitos aquaristas, é um dos tucunarés, uma das espécies de tucunarés mais bonitas que a gente tem hoje aí pelo nosso mercado. Esses carinhas aí ficam num aquário de 2,20 m por 70,70 na Aquário Monster Shop, né? Lembrando que a Aquário Monster Shop vende peixes jumbos. A especialidade da Aquário Monster Shop são os peixes jumbos. A gente envia para todo o Brasil, enfim. Eu vou deixar até o Instagram passando na tela, o WhatsApp aqui na descrição, o endereço completo também para quem quiser fazer uma visita. O tucunaré fogo, ele veio se popularizando recentemente, né? Vamos botar aí aqui de uns 4, 5 anos no máximo para cá. Ele veio se popularizando no aquarismo jumbo. Era um peixe que era extremamente difícil da gente encontrar antes disso, e hoje em dia tem se tornado mais comum, né? Mas não é porque tem se tornado mais comum que o preço também tem se popularizado. Eu vou falar também do preço um pouquinho mais pra frente aí no vídeo. O tucunaré fogo é um peixe originário aí, principalmente das bacias do Rio Negro e também do Rio Teles Pires, ou seja, ele ocorre tanto lá no coração da floresta amazônica quanto também no Pantanal, lá no Mato Grosso. Então é um peixe que hoje a gente encontra até inserido aí, até meio que indevidamente, vamos falar assim, em algumas outras regiões fora essas, né? É um peixe bem bonito e muito apreciado também na pesca esportiva, né? Um peixe que dá muita briga, uma briga muito boa com o pescador. O tucunaré fogo, ele apresenta um corpo meio esverdeado, mais amarelado, né? A base aí, a parte de baixo do corpo, ela costuma ficar bem avermelhada. Essas 3 a 4 pintas aí nas laterais são bem características dessa espécie, né? Outra coisa também que é interessante falar do tucunaré fogo é que ele também apresenta fase paca, assim como o tucunaré açul, o tucunaré vasoleri, né? Ou na sua juventude ou então na época reprodutiva. No caso desses daí, vocês vão ver as pintinhas, né, na lateral, essas pintinhas mais amareladinhas, é porque eles ainda são jovens, né, estão entrando, na verdade, já estão saindo da fase da juventude. Então, para quem não sabia, sim, o tucunaré fogo também passa por essa fase paca, nessa fase aí das pintinhas. E eu sempre falo isso aqui em vídeo, né, muitas pessoas confundem o tucunaré paca com alguma espécie de tucunaré. E paca, na verdade, não é uma espécie de tucunaré. Paca é uma fase da vida do tucunaré, que ou ele está na juventude, que é o que acontece na maioria das vezes, né? Quando o peixe está na juventude, indo para a fase adulta, ele passa por essa fase paca, ou então ele está ali na fase reprodutiva, que aí a gente vai ver essas pintinhas amarelas aí, bem mais evidentes no corpo do animal. Então não, tucunaré paca não é uma espécie de tucunaré, é somente uma fase da vida do tucunaré. No caso do tucunaré fogo, diferente aí do tucunaré azul, tucunaré pinima, tucunaré amarelo, né? O tucunaré fogo já é um caso de peixe capturado, um peixe selvagem. A maioria deles, tá, galera? São peixes selvagens, oriundos aí da natureza, né, diferente aí de alguns tucunarés, como eu já citei aqui agora para vocês. Então sim, a gente precisa tomar certos cuidados aí, principalmente se você tiver peixes que são criados em cativeiro, né, dentro do seu aquário. No caso, peixe criado em cativeiro, quero dizer peixes que são criados em pisciculturas, né, que não são oriundos da natureza, né, porque um peixe que é selvagem, ele pode trazer patógenos que aquele peixe que foi criado em tanques, né, criado em piscicultura, nunca viu, né, e pode passar esses patógenos para esses peixes e trazer grandes problemas no seu aquário, né, no que diz respeito aí a doenças. Então a gente tem que fazer aí um tratamentozinho, fazer um processo aí de triagem nele no aquário quarentena, no aquário hospital, para observar, ver como é que ele está comendo, né, observar o score corporal do peixe, né, observar detalhes aí como se está com o olho esbranquiçado, se não está, se está com algum tipo de parasita ou corpo estranho, ele agarrado no corpo dele, enfim. Isso é muito importante, né? Você aquarista aí, principalmente aquarista jumbo, né? Que no aquarismo jumbo a gente tem muitos peixes que são capturados na natureza, né? Isso é muito importante você fazer antes de adicionar esses peixes dentro do seu aquário, para você não ter grandes problemas futuramente. Falando em tamanho na fase adulta, tamanho é algo que é bem relativo quando se trata de tucunaré, né? A gente tem tucunaré que pode alcançar 1 metro, a gente tem tucunaré que normalmente não passa dos 35, 40 centímetros. No caso aí do tucunaré fogo, é um tucunaré que normalmente alcança aí com facilidade os 35 a 40 centímetros de comprimento. Mas é um peixe que pode alcançar sim os 60 centímetros de comprimento, né? Não é
né, a maior espécie de tucunaré, uma das maiores espécies de tucunaré, mas sim, ele fica bem grande também. Em algumas literaturas aqui pela internet, em site de pesca esportiva, a gente encontra tucunaré-fogo aí até na faixa dos 70 centímetros de comprimento. Agora, é o que eu tô falando, site de pescador, não sei se é conversa de pescador, mas com certeza é um peixe que alcança aí na sua fase adulta, né, lá para os seus 6 anos de idade, 7 anos de idade, os 60 centímetros de comprimento. Falando em idade, a estimativa de vida média aí de um tucunaré é de 10 a 12 anos, né, um tucunaré que vive bem, vamos botar assim. O tucunaré-fogo já é um tucunaré que prefere águas mais tranquilas, né, vamos dizer assim, sem muita correnteza, curte também tronquinho, uma vegetaçãozinha ali dentro do aquário. Na natureza ele prefere ficar nessas áreas, né, dos rios, áreas onde a gente encontra aí troncos, rochas, né, uma vegetação bem densa. Ele costuma ficar mais para essa região. A transparência, a disponibilidade do hardscape, do layout do seu aquário vai interferir na cor do seu tucunaré-fogo com certeza, né? Se você tiver um ambiente mais escuro, a tendência é que ele fique com uma cor um pouquinho mais escura, né? E quando você tá com um ambiente um pouquinho mais claro, né, como esse daí, né, a tendência é que ele fique com essa tonalidade um pouquinho mais clara. Eles meio que mimetizam ali com o ambiente, então tem que ficar ligado nisso também. Falando agora de comportamento do tucunaré-fogo, o comportamento do tucunaré-fogo não é nada tão diferente assim dos demais tucunarés, né? É um comportamento normal de tucunaré. Territorialista, um pouquinho agressivo ali, né? Vai defender muito bem seu território. Né? Predador nato, né? Falando também agora um pouco até de alimentação, que faz parte do comportamento do peixe, né? É um predador nato. Se tiver peixe menor ali que caiba na boca dele, ele vai comer. Na natureza também costuma se alimentar até mesmo de pequenos crustáceos. Então, quando a gente fala de comportamento, né, do tucunaré-fogo, é um comportamento bem tradicional mesmo de tucunaré. Não tem muito o que agregar, não tem que falar, tipo, não, essa espécie de tucunaré é mais agressiva do que as outras. Ou então, essa espécie de tucunaré é mais pacífica do que as outras. Não, não é muito bem por aí não, é um comportamento normal de tucunaré. A alimentação naquele esquema, né, evitem dar alimentos vivos. Alimentos vivos podem trazer muitos problemas aí para dentro do seu aquário. O que eu quero dizer com problemas são parasitas, né, bactérias, enfim, todos esses males aí que um alimento vivo pode trazer para dentro do nosso aquário. Procura oferecer já alimento morto, a presa batida aí, ou oferecer até mesmo filezinho, um camarão, para aos poucos a gente ir adaptando ali na ração. É difícil, é um processo difícil, demorado também adaptar na ração. Tem muitas pessoas que falam até que é impossível, e não, cara, hoje em dia, estamos em 2025, né, então hoje em dia esse virou mito já, né, que o tucunaré não come ração. O tucunaré pega a ração sim, às vezes demora um pouco para adaptar, mas sim, pega a ração. E um tucunaré pegando ração é mil maravilhas, né, o peixe vai crescer até mais rápido, vai crescer saudável, mas eu não recomendo deixar de alimentar com um filezinho, com um camarão, com alimento morto, não. Continua dando ali o alimentozinho morto para eles, como um petisco, né? Mas tenha como alimento base aí a ração. A alimentação, até mesmo para evitar a degradação da água, né? O ideal é você colocar a alimentação ali dia sim, dia não, né? Um dia sim, 2 dias não, né? Procura fazer nesse esquema aí, até porque o tucunaré é um peixe predador, peixe carnívoro, ele não precisa de comer todos os dias, ele não tem essa necessidade, diferente de um peixe herbívoro, né? Um peixe herbívoro ele tem a necessidade de comer quase que o dia inteiro, né? Todos os dias aí um peixe herbívoro precisa comer. Já um peixe predador, um peixe carnívoro como o tucunaré, ele não tem essa necessidade, né? E nós aquaristas temos que trazer isso para o nosso favor, né? Então, quanto menos alimento a gente jogar no aquário, menos a degradada a água fica. Então essa é a minha recomendação, inclusive até um macete que a gente tem aqui na Aquário Monster Shop, né? Por isso que vocês veem aí, as águas nos nossos aquários jumbos estão sempre trincando. É claro que o sistema de filtragem é bruto, é muito bruto, só que mesmo assim a gente não abusa, a gente procura aí equilibrar bem aí também a alimentação com o sistema de filtragem. Temperatura, parâmetros de água, cara, bem tradicional de peixe amazônico, né? 25 a 30 graus aí normalmente que a gente recomenda temperatura. Procurar manter na casa dos 26, 27, não deixa passar muito dos 28 graus não, para não acelerar muito o metabolismo do peixe, não deixar o peixe muito agressivo e por aí vai. O pH a gente curte muito manter na casa dos 6,8 aí, no máximo 7, né? Mas é um peixe que suporta um pH alcalino de até 7,2, ele vai tranquilo, tá? Mas a faixa de pH ideal para ele seria na casa aí dos 6 a 7, tá? Mas, levando em consideração ali, 6.6, 6.8 seria o melhor dos mundos. O aquário, meus queridos, quanto maior, melhor. Quanto mais comprido e mais largo, melhor.
né, um aquário mínimo aí para tucunaré que normalmente a gente recomenda é 2 por 60 60. Se você quer manter a vida toda um tucunaré dentro do aquário, leve em consideração aí aquários acima de 2,5 metros, né, com mais de 80 centímetros de largura. São peixes que ficam bem grandes, como foi citado, né, um tucunaré já com seus 7, 8 anos de idade já está na casa aí dos seus 60 centímetros de comprimento, né? Ele vale lembrar também, né, que o tucunaré ele cresce bem rápido na sua fase juvenil. No primeiro ano aí de vida do tucunaré, ele já vai chegar aí tranquilamente nos seus 25, 30 centímetros. A partir disso, o crescimento já fica mais lento, só que não dá bobeira. Não dá bobeira. Não é porque o crescimento fica mais lento, não significa que ele não vai crescer, né? Ele vai crescer, com certeza. E os companheiros de tanque para um tucunaré dentro do aquário, naquele padrão também, né? Que muitos aqui já estão acostumados. Mesmo tamanho, mesmo porte, mesma robustez, mesma agressividade. Se colocar um peixe mais pacífico, pode ser que esse outro peixe se dê mal com os tucunarés dentro do aquário. Tampas em aquário são muito bem-vindas também. É um peixe que tem o hábito de pular, de saltar para fora do aquário. É um peixe que costuma até se assustar com muita facilidade dentro do aquário, tá? Muitas pessoas acabam ignorando isso por ser um tucunaré, por ser um peixe bruto, mas não ignore isso não. É um peixe que pode causar até danos ao seu aquário se ele se assustar. Eu já vi tucunaré tentando saltar para fora do aquário, batendo a cabeça na trava do aquário ou na tampa de vidro e quebrando ambas. Então fiquem ligados, né? Evitem movimentos muito bruscos, acender a luz repentinamente no aquário de madrugada, por exemplo. Evitem muito isso. Falei para vocês que ia falar um pouquinho sobre valores aqui para o final do vídeo. E essa eu acho que é a pior parte do tucunaré fogo. O tucunaré fogo hoje ainda é um peixe caro. A gente vai encontrar aí dos menores e os mais baratos aí do mercado em torno de R$500, R$700 nessa faixa aí, né? Mas o preço médio normal de um tucunaré fogo é na casa dos R$1.000 cada um. Então, por mais que seja uma espécie que tenha se popularizado nos últimos anos aí no aquarismo jumbo, continua sendo uma espécie mais difícil de ser encontrada e tem um valor agregado bem mais alto do que as demais. A minha humilde opinião aqui, né, que esse preço ele vai abaixar, ele tem que cair com o tempo, né, porque esse preço ele não se sustenta. Inicialmente até entendo por conta da exclusividade do animal, né, exclusividade é algo que o nosso mercado acaba cobrando, né, vamos dizer assim. Então, com o tempo, esse preço vai caindo. Já caiu, na verdade, né? O preço do tucunaré já vem caindo com o tempo. Porque eu vejo que, se não cair, a tendência é que as pessoas vão desanimando com o tempo, né? E adquirir esses exemplares. Outra coisa também é que a tendência é as pessoas irem, pisciculturas no caso, né? Irem se interessando pelo animal por conta da popularidade, né? Comprar aí alguns exemplares para tentar formar casal, começar a reproduzir em cativeiro e com o tempo também ir barateando mais ainda essa espécie. É importante falar isso até porque a maioria das espécies aí que hoje são reproduzidas em cativeiro um dia já tiveram preço lá nas alturas, ou então porque peixe novidade de importação, ou então que é um peixe bem raro de ser capturado. E eu acredito que o tucunaré fogo vai seguir esse fluxo aí também do mercado do aquarismo. Futuramente ele vai estar mais barato. E agora a minha opinião, né? O que eu acho do tucunaré fogo? O tucunaré fogo, na minha humilde opinião, é o meu top, tá no meu top 3 com certeza de espécies mais bonitas de tucunaré que existem, né? Se você gosta de tucunaré, você quer ter um aquário de tucunaré, o tucunaré fogo, cara, ele deve estar na sua lista, sem exagero nenhum, né? Sem demagogia. O tucunaré fogo é um peixe para se estar na lista de uma pessoa que é apaixonada por tucunaré, com certeza. Vale muito a pena ter um tucunaré fogo, sem dúvidas. Se futuramente eu montar um tanque aí para tucunaré, o tucunaré fogo com certeza vai fazer parte desse tanque. E se por um acaso você quiser comprar tucunaré fogo, já sabe onde vai conseguir, né? Na Aquário Monster Shop você consegue adquirir tucunaré fogo e outras espécies de tucunarés também. Segue a gente lá no Instagram, chama a gente no WhatsApp que vai estar aqui na descrição do vídeo. E o endereço completo também para quem quiser fazer uma visita pessoalmente. Então o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham curtido. Em breve estaremos de volta com mais vídeos sobre tucunaré e peixes jumbos que vocês gostam tanto. Tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo e fui!